Quero falar um tema com você hoje que desafiou o meu coração, desafiou a minha alma. O quanto que eu tenho visto pessoas maravilhosas sendo destruídas porque a sua vida financeira está acabando com tudo. Vida financeira é espiritual. A sua fé pode acabar por conta do seu dinheiro. Você pode perder sua família se você não souber lidar com o dinheiro. Você pode perder o seu ministério. Dinheiro não é só sobre fazer conta, sobre sobrar ou faltar. E o problema é que nós não aprendemos a lidar com o dinheiro. As igrejas ensinam você a ofertar e dizimar, mas elas não ensinam você a ser mordomo. As escolas nos ensinam álgebra, raiz quadrada, cateto, mas não ensinam você a lidar com o seu dinheiro. A criança, ela decora fórmulas matemáticas que ela nunca vai usar na vida, mas ela não aprende a fazer um orçamento. Ela não aprende sobre oferta e demanda. Nós nos tornamos adultos e não sabemos lidar com o dinheiro. E achamos que dinheiro é apenas uma negociação de comprar e vender. O dinheiro é mais poderoso do que o que você imagina. E hoje Satanás olha para adultos que não têm nenhuma cultura sobre lidar com o dinheiro e os destrói. Eu antigamente ficava ouvindo assim: o fulano, amigo do cicrano, que é amigo do beltrano, pegou dinheiro com a agiota. Hoje é muito comum você ver alguém que você conhece comentando, dizendo: eu já peguei dinheiro com a agiota. Antigamente você tinha uma preocupação sobre ficar viciado com crack, maconha, heroína. Hoje as pessoas estão se viciando em bets, em jogos. O Brasil legalizou tudo, porque o importante é: se paga imposto. O ilegal é se não paga imposto. Se paga imposto, pode fazer. Como se uma bet que recolhe imposto, aquele que está lá não vai viciar. Eu conheço pessoas que gastam mais de R$500 por dia em bets e não ganham o suficiente para bancar R$500 por dia. Estão pegando empréstimos em bancos para jogar em bet. Não vão pagar o empréstimo, porque nenhum jogo de azar foi feito para você ficar rico. Todo jogo de azar foi feito para que o dono do jogo fique rico. E ele sabe que, se ele estudar o seu psicológico, ele sempre vai esgotar você, e quando você estiver prestes a desistir, você vai ganhar alguma coisa. Quando você ganha alguma coisa, você se anima de novo, e ele vai extraindo de você tudo que pode, até a hora que ele entende psicologicamente: você não tem mais estrutura para perder. E quando chega nesse momento, você é contemplado de novo. E ele vai brincando com você, ele vai enganando você, e você vai ficando viciado nisso. E aí a gente vem à igreja, a gente ora, a gente aprende sobre Bíblia, sobre pecado, sobre o diabo, mas não sabe lidar com o dinheiro. E eu quero falar um pouco sobre aquilo que Cristo ministrou ao meu coração. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 22, verso 7. Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. E quem toma emprestado é escravo. Vamos ouvir a palavra? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, fale conosco nesta noite. Nós pedimos a sua graça, o seu amor e a sua bondade. A tua palavra vem para libertar, a tua palavra vem para trazer vida, e eu sei que esta palavra é uma palavra de guerra. Então usa a minha vida agora, Senhor, para destravar destinos. Usa a minha vida agora, não como alguém que tem a resposta, mas só como um instrumento que vai falar aquilo que o Senhor deseja. Nos ajude nesta noite, para a glória de Deus. Diga: fala comigo, Senhor. Salomão está falando que quem toma emprestado é servo ou escravo de quem empresta.
Ele não está dizendo que a dívida é pecado. Nós, que não nascermos em berço de ouro, nós faremos dívidas. Nós vamos pegar empréstimos. Eu já comprei carro com empréstimo. Quem nunca comprou? A gente faz financiamento. Mas o problema não é a dívida. O problema é que a dívida pode roubar algo muito precioso de você. A dívida, ela existe. E ele não está condenando a dívida. Ele está condenando o que a dívida indevida pode gerar, que é a perda da liberdade. O Evangelho é exatamente a história de um Deus que liberta pessoas. É para isso que Jesus veio, libertar pessoas. E a pergunta que eu faço é: como é que alguém que serve a Deus plenamente vive preso por aquilo que deveria administrar? Como é que eu posso servir a um Cristo que fez tudo para eu ser livre e eu estou escravo? Essa é a realidade de milhares de pessoas. O Brasil nunca enfrentou um processo de inadimplência como nós temos hoje. O próprio governo federal está liberando para algumas pessoas o resgate do fundo de garantia para pagar dívida, porque o nível de inadimplência no Brasil é altíssimo. Isso não é só sobre ter nome sujo, isso é sobre destruição de tudo, de um casamento, de uma vida emocional, de flertar com suicídio, de pessoas que estão deformadas porque não conseguem lidar. Então aqui está o nosso erro. O problema financeiro não é dinheiro. O problema financeiro é espiritual. Porque quem está preso financeiramente, a Bíblia diz que é escravo. E esse escravo coloca em xeque tudo aquilo que o Evangelho propõe. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 16, verso 13: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele colocou o dinheiro e não Satanás. Ele poderia dizer: você não pode servir a mim e ao diabo. Não, ele tira o diabo e coloca o dinheiro. Mas Jesus não está dizendo que o dinheiro é mau, mas ele está dizendo que o dinheiro tem o poder de ocupar o seu coração. O dinheiro tem o poder de tomar o controle de toda a sua vida e você viver em função dele. Uma pessoa pode mentir feio por causa de dinheiro. Pode ou não pode? Sim. Uma pessoa pode destruir o próprio casamento por causa de dinheiro. Uma pessoa pode afastar-se de um filho por causa de dinheiro. Pode viver ansioso, estourando doença por todas as partes do corpo, rouba a paz. E é exatamente por isso que a gente precisa falar desse assunto. Agora, o maior problema não é a falta de dinheiro, é a falta de mordomia. Porque, como disse na introdução da pregação, ninguém nos ensinou a lidar com dinheiro. Ninguém. Nós passamos por uma escola, aprendemos matemática, mas nunca aprendemos a administrar um salário. Não aprendemos. Ninguém consegue lidar com o salário hoje. A gente aprendeu fórmulas matemáticas, mas a gente não sabe fazer um orçamento. Pegar papel e caneta e fazer. Deixe-me ensinar algo. As nossas igrejas nos ensinaram a fé na oferta, a fé no dízimo, mas nós não aprendemos a administrar. E qual é o resultado? Gente que ama Jesus, gente que canta, gente que serve na igreja, gente que ora, gente que faz jejum, gente que sobe no monte, mas financeiramente perdido, financeiramente quebrado. Então oram, cantam, jejuam, falam em línguas, mas a ansiedade toma conta e vive uma vida arruinada, tomada de brigas e vergonha. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, presta atenção. Não existia igreja, não existia culto, existia um jardim. E a primeira ordem que Deus deu a Adão, a primeira ordem que Deus deu a Adão e a Eva, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o quê? Cultivá-lo e guardá-lo. Antes de existir igreja, antes de existir oferta, antes de existir dízimo, antes de existir música, antes de existir oração, antes de existir apelo, Deus estava dizendo: vocês vão administrar o jardim.
A administração nasceu antes das nossas práticas de culto. Administrar o que Deus me deu. Isso significa que administrar faz parte da imagem de Deus em nós. O nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus com planejamento. E eu quero hoje ministrar o seu coração, porque essa desordem financeira não começa quando falta dinheiro. Pastor, estou desempregado, agora o que vai ser de mim? Pastor, eu estou ganhando pouco, o que vai ser de mim? Ela começa quando falta a administração. Porque a administração não é sobre muito e também não é sobre pouco. A administração é administração. Existem 4 mentiras que a nossa geração acredita. Eu vou falar no pique aqui. Primeira mentira: quem ganha pouco nunca prospera. Fala comigo, quem ganha pouco nunca prospera. Você já ouviu essa frase? Essa frase é mentirosa. Porque tem gente que ganha muito e está quebrado. Tem gente que ganha salários de 4 dígitos e estão quebrados. Tem gente que ganha pouco e tem tudo que precisa. Tem gente que ganha salário mínimo, tem carro, tem casa própria, se vira nos 30. Porque problema não é renda. Você que está dizendo, eu nunca vou prosperar porque ganho pouco. Problema não é renda, problema é administração. Sabe outra mentira que contam aí fora? Quando eu ganhar mais, a minha vida melhora. Mentira. Mentira. Não melhora. Quem administra mal 1.000, vai administrar mal 10.000. Quem administra mal 5.000, vai administrar mal 50.000. É uma mentira. Quer ver outra mentira? Parcelado cabe. Você quer comprar? Não tenho como, mas se você me parcelar, cabe no meu orçamento. Mentira! Se o à vista não cabe, o parcelado também não cabe. Essa é a maior mentira do consumo moderno. Porque parcelado não significa que está barato. Parcelado não significa que eu posso pagar, significa que esse compromisso vai estar no meu futuro. Outra mentira que contam para nós o tempo todo: eu mereço. Eu mereço. Eu mereço ir na loja hoje e encher meu guarda-roupa. Eu mereço viajar. Eu mereço ter um dia para mim. Eu mereço, eu trabalho muito. Essa frase está destruindo uma geração inteira. Essa frase está acabando com pessoas por todos os lados. Você não pode comprar porque merece. Você pode comprar e tem que comprar porque pode pagar. Não é sobre se eu mereço, é sobre posso pagar. Porque propósito vale mais do que impulso. Eu vou falar com você alguns sintomas de uma vida sendo destruída por uma desordem financeira. Primeiro sintoma, fala comigo: a paz desaparece. Salomão vai dizer que aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. A primeira batalha de uma pessoa que tem uma vida financeira desordenada é a perda da paz. É interessante que quando Jesus começa a falar de dinheiro, logo ele começa a falar de ansiedade. Porque a falta do dinheiro gera ansiedade. E a ansiedade rouba a paz. Mateus capítulo 6, verso 25, ele dá um alerta: não, por isso vos digo, olha, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer, beber, está falando de grana aqui, ó. Porque a gente come e precisa pagar. A gente bebe e precisa pagar. Nem com o corpo, nem com o que vestir. A gente precisa vestir, comprar roupa, calça, bermuda. Precisa pagar. A vida não é mais importante do que a comida. O corpo não é mais importante do que a roupa. Jesus sabia que uma mente dominada pelo dinheiro dificilmente vai ter paz. Então ele está falando, não se preocupe. Eu não estou falando sobre ganhar pouco ou ganhar muito. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero você desesperado. Eu não quero você vivendo em função disso. Porque a paz não é o resultado da quantidade de dinheiro que você ganha. Paz é a forma como você administra o seu dinheiro diante de Deus. E todos nós aqui, por mais que você esteja quebrado financeiramente, por mais que você fale, pastor, eu ganho 10 e estou devendo 30, Deus tem uma vida de tranquilidade para você. E em nome de Jesus, esse dinheiro não vai roubar a sua paz.
Mas esse dinheiro, essa desordem que a gente ignora, quer governar o nosso coração. E sabe quando isso acontece? Sabe quando essa desordem cresce? É quando você acorda pensando em conta. Você acorda pensando que tem que pagar coisa que não tem dinheiro. Você vai dormir pensando em conta. A sua família está reunida na mesa, e o assunto da mesa, o silêncio do ambiente, é porque o banco ligou. Você pega o WhatsApp e o coração dispara, que é cobrança. É o telefone que toca e a cobrança. Isso é gravíssimo, porque uma mente ocupada pela voz da ansiedade não consegue ouvir a voz de Deus. E a resposta para sair da dívida está em ouvir a Deus. Mas eu estou tão dominado porque a paz foi embora. Minha casa não é uma casa de paz. Por isso que tem pessoas que vivem na casa dos outros, não pagam tudo que for preciso. Eu preciso estar na casa da fulana, não tem paz, porque eu preciso estar na casa da minha mãe, na casa do meu tio, na casa do meu primo, porque a minha casa é uma casa terrível. Mas Paulo escreve em Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma. A dívida não cobra o juro só, a dívida cobra o sono, a alegria, a paz. E como é que eu vou ouvir a Deus numa mente que não fica em silêncio nunca? Eu quero te dar um desafio aqui. Você que perdeu a paz, você que perdeu, fala: pastor, realmente essa palavra é para mim. Eu só penso nisso, eu não sei, não tenho como ser, estou no labirinto. Eu quero pedir uma coisa. Quando você chegar em casa hoje, você não vai orar primeiro. Você vai fazer um diagnóstico. Você vai pegar o extrato bancário da sua conta. Não importa quão vermelho ele esteja, não importa quantos juros tenham sido debitados nos últimos meses. Você vai pegar o extrato dos últimos 3 meses. Você vai olhar para ele, porque Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E esse extrato vai revelar onde o seu coração está. Você vai pegar aquele extrato dos últimos 3 meses, e você vai ver o que muitas vezes a sua boca não consegue confessar. Você vai olhar para onde o seu dinheiro está indo. Você vai pegar esse extrato dos últimos 3 meses e você vai descobrir prioridades que você nunca imaginou que tinha. Você vai descobrir aonde você está investindo o seu dinheiro. Se ele está focado no prazer ou no crescimento. Se ele está focado na futilidade ou numa estrutura. Se é mais a aparência ou é mais o propósito? Se é mais impulso ou é mais planejamento? E depois de pegar esse extrato e ver onde está indo o teu dinheiro, você vai pedir perdão ao Senhor e vai pedir ajuda para Ele. E Deus vai devolver a paz para você e estrutura para você. Outro sintoma de quem perdeu e está perdendo a vida por causa do dinheiro é quando a família adoece. A família começa a adoecer. Existe uma estatística conhecida em diversas pesquisas, que problemas financeiros aparecem com frequência por conta de causas de conflitos conjugais. A Bíblia ensina em Provérbios 15:17 que é melhor ter verdura na refeição onde há amor. É melhor uma comida simples. É melhor uma comida simples, não tem nem carne, é verdura, do que um boi gordo onde há ódio. É melhor comer ovo dando risada e tendo paz do que comer picanha e um querer matar o outro. Há famílias inteiras sendo destruídas, e não é por obra de macumbaria, não é por obra de feitiçaria, não é demônio, é porque não há administração financeira dentro da casa. O que Salomão está dizendo é que vale mais a paz do que a abundância. O dinheiro nunca foi o maior patrimônio de uma casa. O maior patrimônio de uma casa se chama paz. E eu declaro que por mais que você trabalhe e sonhe, o patrimônio da tua casa não vai ser a qualidade do seu sofá, as polegadas da televisão que você tem na sala, não vai ser se você comprou um PlayStation de última geração para o teu filho, se o teu filho tem patins de última geração. Vai ser paz, vai entrar naquela casa e vai dizer o seguinte: minha casa é simples, minha casa é humilde, mas sente o cheiro dessa casa, sente o ambiente dessa casa, sente a leveza dessa casa. Levanta a mão para cá. Eu declaro que a tua casa será uma casa marcada não por riqueza, mas será marcada por paz, e Deus te dará poder de administrar essa situação. Você não vai perder a sua paz, não vai.
Aí nós vemos que o dinheiro acaba, começam as discussões. As discussões essas que muitas vezes vão para vias de fato. Discussões essas que envolvem gente que não tinha que envolver. Daqui a pouco tem vizinho envolvido, tem pai envolvido. E aí começa a criar um abismo entre o marido e a esposa. Cada um começa a comprar coisas sem conversar um com o outro. Um toma iniciativa de pedir dinheiro emprestado para alguém sem falar com o outro. E aí começa a mentir, porque eu vou pagar, depois eu vou conseguir devolver o dinheiro. Ela nem vai ficar sabendo, mas aí não consegue pagar. O outro vem cobrar, e eu preciso lidar com duas situações, porque eu peguei dinheiro e não contei para ela, mas não estou conseguindo pagar. E o que eu vou falar para o credor? E começa o inferno, os dois não sonham juntos. O diálogo não é mais conversa, é acusação. O aluguel está atrasado, a conta de luz está atrasada, agora é uma vergonha e eu preciso manter a pose, a confiança morre. E o mais triste, os filhos estão assistindo tudo. Crianças que nós temos muitas vezes aqui no Kids, momentos de oração, e os voluntários choram algumas vezes, porque a criança diz: oro, pastor, ou tia Carla, ou tia voluntária, eu estou orando pelo meu pai, porque o meu pai está devendo para o jogo. Meu pai não tem dinheiro para pagar o aluguel. Isso pode acontecer, mas blinde seus filhos. Crianças de 5, 6, 7, 8 anos vendo os pais se degladiar por conta de dinheiro, enquanto as contas geram medo, a prosperidade gera vida. Não permita que um problema financeiro destrua o maior patrimônio que Deus te deu, que é a sua família e o seu relacionamento. Tenha maturidade, peça a Deus estrutura. Conta se paga, dinheiro se recupera. Agora, palavras ditas no meio da raiva não voltam, marcam uma família para a vida inteira. Você vai recuperar teu carro, é melhor entregar para o banco se você não consegue pagar, mas não destrua a sua família para manter um financiamento que você sabe que não pode arcar. Honre sua esposa, honre seus filhos, diminua o padrão de vida se for necessário. E eu vou dar mais uma lição aqui. Quem está esperto anota. Maridos, esposas, nunca façam uma dívida importante sem conversar. Nunca decida fazer uma dívida importante. Dinheiro escondido destrói confiança. Olha o que aconteceu. O que foi? Vai na garagem ver o que aconteceu. De onde veio esse carro? Como é que você comprou? Mulher, para de ser chata. Vamos dar uma volta. Mas como é? Como é que você comprou? Onde você arrumou o dinheiro? Dinheiro escondido destrói confiança. E quando a confiança morre, o casamento adoece. Crie uma conexão financeira. Minha sugestão que eu dou a você: uma vez por mês, faça uma reunião com a sua esposa. Uma vez por mês, uma hora que não tenha briga, uma hora que não tenha confusão, uma hora que não tenha acusação. Faça 3 perguntas, um com o outro. Quanto entrou esse mês? Os dois têm que saber qual é a renda da família. O salário do marido não pode ser uma caixa preta. O salário da esposa não pode ser um negócio que o marido não saiba. E não tem salário de esposa. Casamento onde há sócios não dá certo. Sua esposa não é sua sócia. Sua esposa é uma única pessoa com você. Seu marido não é seu sócio, é um só. Então a pergunta que os dois têm que responderem é: quanto entrou esse mês em casa, quanto saiu e o como a gente pode melhorar. Os dois têm que ter isso em mente. Isso é uma família. Não deixe o diabo destruir sua família pelo dinheiro. Coloque a mão na sua cabeça. Deus te dará sabedoria a partir de hoje. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de contar para minha mulher quanto que eu estou devendo. Melhor ter vergonha e se pedir para ela e dizer: ore por mim, eu errei, do que viver debaixo da mentira, onde o diabo está acabando com a sua casa. Terceiro sintoma de uma destruição espiritual pela vida financeira: a vida espiritual começa a enfraquecer. A Bíblia diz em Mateus 6:21 que onde estiver o seu tesouro, ali também está o quê? O seu coração. O texto diz que o coração segue o tesouro. O que é importante para mim, o coração vai atrás. É isso que Jesus está falando. Então aquilo que ocupa a sua mente o dia inteiro revela o que governa você. Se você pensa em dinheiro o dia inteiro, o dinheiro governa. Se você pensa em conta o dia inteiro, governa. E Satanás sabe aquilo que governa. É por isso que uma vida financeira desorganizada vai desorganizar a sua vida espiritual.
É por isso que uma pessoa que deve, uma pessoa desregulada, que não sabe administrar e não é sobre volume de dinheiro, essa pessoa ela quer orar, mas ela só consegue pensar em contas. Ela quer adorar, mas ela só consegue pensar naquilo que está dando medo a ela. É o retorno, ela não vai conseguir. É o coração, é o carro, é a dívida, é o apartamento. O coração está esmagado pelas preocupações, e ela fisicamente vem ao culto, mas não consegue, porque Jesus fala em Mateus 6,33 sobre prioridade. Busque em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não tem poder de Deus se Deus não for o primeiro. Não tem poder de Deus se Ele não for a primeira escolha. Não é orar primeiro. Não é cantar, é cantar primeiro. Não é ofertar, é ofertar primeiro. Não é falar com Deus, é falar com Deus primeiro. Então o que Deus está dizendo é: nenhuma preocupação deve ocupar o lugar do primeiro lugar, ser o trono de Deus. Mas quando você está financeiramente desregulado, a sua fé morre. E sabe qual é o problema? Há pessoas que salvam vidas, pregam para todo mundo, mas estão escravas. Há pessoas que estão salvas em Cristo Jesus, mas estão oprimidas. Uma mente escravizada sempre vai tomar decisões baseadas na escravidão. Mas hoje eu quero declarar uma palavra, em nome de Jesus. Você não vai perder sua vida espiritual mais. O Espírito Santo vai te resgatar nesta noite. Você que está online, eu estou pregando para pessoas aqui que não serão destruídas. Não serão destruídas. Quando foi a última vez que você conseguiu ofertar com alegria? Quando foi a última vez que você conseguiu ofertar sem medo? Quando foi a última vez que você conseguiu cantar sem os fantasmas das lembranças virem na sua cabeça? Quando foi a última vez que você falou: eu vou ser generoso, mas não, a mente fala: vai faltar, vai acabar. Não, em nome de Jesus. A desordem financeira quer roubar a sua alegria de ser generoso. A desordem financeira quer roubar a sua alegria de entregar a Deus o que é de Deus. A desordem financeira quer tornar você uma pessoa avarenta, mas Deus não quer só a sua oferta, não. Deus quer o seu coração livre do medo, livre, porque você não come da mão do homem, você come da mão de Deus. É só você olhar para a tua história, é só você olhar para a tua jornada, você vai ver momentos que só Deus pôde estar lá, só Deus sustentou você. Em nome do Senhor Jesus, por favor, ouça o que eu estou pregando aqui. Esta mensagem é para tirar você do fundo do poço. Deus não quer receber só a sua oferta, Deus quer um coração livre. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9:7 que cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar nem por obrigação. Leia comigo agora, 1, 2, 3. Pois Deus ama quem dá com alegria. Quem vive escravo, tudo o que faz com preocupação. Quem é livre, faz com prazer. O que você faz? O dinheiro para você hoje é uma preocupação ou é um prazer? A maior riqueza de um cristão não é ter uma conta cheia. A maior riqueza de um cristão é ter um coração livre. Eu espero que você, mais do que conta cheia, você tenha um coração livre. Põe a mão no coração e diga: Deus, liberta meu coração. Liberta meu coração. Eu quero fazer mais um desafio aqui. Já falei do extrato, já falei de conversar com a esposa, e eu quero fazer mais um desafio aqui. Durante os próximos 30 dias, você vai anotar absolutamente tudo. Cafezinho, streaming que você assiste filme, aplicativo, lanche, Pix, tudo. Porque aquilo que não é medido nunca vai ser administrado. Você só administra o que conta. Você não administra no acho. Eu acho que devo tanto. Você não tem que achar nada, você tem que pôr no papel. Se você quer ter uma vida financeira onde Deus te abençoe, você precisa anotar. Aquilo que não é administrado domina você. Aquilo que não é administrado domina você, mas aquilo que você contabiliza, você domina. E eu quero agora dar para você algumas direções no pique de como você organizar a sua vida. Quem está comigo aí? Deus está falando com você aí? Primeira coisa que você tem que entender: assuma a responsabilidade pela sua mordomia. Fala comigo: eu sou responsável pela minha mordomia. Mordomia vem de mordomo, aquele que cuida das coisas do dono da casa como se a casa fosse dele. O mordomo é o chefe de toda a casa quando o dono da casa não está. A sua vida não é sua, mas você é o mordomo dela. Deus um dia vai cobrar a vida que deu a mim e deu a você, as oportunidades que Ele nos deu, e muitas vezes nós não cuidamos. Então, antes de Deus mudar as suas finanças, Ele quer mudar a minha postura. Antes de Deus mudar, então a pergunta de Deus nunca é quanto você ganha. A pergunta de Deus é como você administra o que ganha.
Como você administra? Não importa se você acha que ganha pouco ou ganha muito. Jesus diz em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Veja que o reino de Deus não começa no muito, o reino de Deus começa no pouco. Então a gente diz, quando eu ganhar mais eu vou organizar minha vida. Isso é mentira, porque Jesus está dizendo que se você é infiel achando que ganha pouco, não adianta eu te dar mais dinheiro, você vai ser um estrago total. E é até melhor que ganhe pouco mesmo, porque ganhando pouco o estrago é pequeno, mas ganhando muito talvez o estrago seja enorme. Não é sobre quanto eu ganho, é sobre uma postura, e é sobre responsabilidade. Ouça o que Deus está falando com você nesta noite, meu irmão. Deus não abençoa apenas necessidades, Deus honra princípios. Não é você ficar, Senhor me ajuda, Senhor, eu quero pagar o aluguel, Senhor me ajuda, Senhor. Não adianta. Se você é irresponsável e gastou o dinheiro do aluguel com coisas que eram fúteis. Deus honra princípios, e há pessoas esperando milagres, quando o milagre está esperando a sua responsabilidade. A pessoa dizendo, Deus me dá, e Deus está dizendo, já está pronto, é só você se preparar para receber, se organizar. Eu quero declarar um tempo de avivamento sobre a sua vida. Chega, diga comigo, chega. Grita comigo, eu vou colocar em ordem aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E levanta a mão bem alta e grita, eu vou colocar em ordem o que Deus colocou nas minhas mãos. Não importa se é muito ou pouco, eu vou colocar em ordem. Milagre não substitui mordomia cristã. Milagre não substitui responsabilidade. Milagre não resolve emergência. Mordomia muda a geração. E você vai entregar para os seus filhos uma mordomia cristã, onde eles vão saber lidar com o dinheiro, onde eles vão ter responsabilidade e serão adultos melhores do que você. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Segunda coisa, renove a sua mente. Paulo vai dizer em Romanos 12:2 que a gente não tem que se conformar com esse mundo, mas se transformar pela renovação da nossa mente. Paulo não fala de carteira, Paulo não fala de saldo bancário, não fala de cheque especial. Paulo fala de cabeça, porque toda a desordem exterior primeiro nasceu dentro de mim. O problema não é o cartão, o problema não é o Pix, o problema não é o boleto, o problema é sou eu. Porque quem compra por impulso, antes pensou por impulso. Quem vive sem planejamento, não faz conta, essa pessoa, ela rejeitou a disciplina na cabeça. Ela não quer ter disciplina financeira. Quem vive para impressionar os outros, sempre pensa nessa comparação desgraçada de dizer, eu não posso ficar para trás, eu não posso ficar para trás. E a gente começa a querer agradar a gente que nem gosta da gente, e impressionar pessoas. Toda mudança financeira começa com a cura dos pensamentos. Porque eu sei que tem gente aqui que foi criado numa casa miserável, numa casa onde você ouviu a vida inteira que você nunca vai ter o suficiente. Ouviu do pai, da mãe, do tio, da tia, do vô, da avó, que dinheiro é um problema, porque passou a vida inteira com pessoas reclamando, zombando, reclamando de tudo. Por isso que o povo hebreu passa 40 anos no deserto, porque eles saem do Egito, o Egito não sai deles. E quando você reclama, você não vê milagre. Deus estava dando comida todo dia, a sandália não desgastava do pé. Deus estava dando nuvem para os guiar durante o dia e fazer sombra, e à noite no frio do deserto tinha coluna de fogo para os guiar. Havia água saindo da rocha. Mas quando você não sabe reconhecer o que tem, quando você não sabe mudar a mente, você fica aprisionado num deserto. Pode estar num oásis e não ver nada. E aí escuta, nossa família sempre foi assim, e essas frases viram fortalezas na cabeça. Mas hoje a palavra de Deus, eu estou pregando aqui, hoje a palavra de Deus vai derrubar fortalezas da sua cabeça. Levanta a mão e você não vai repetir a história da sua família. Olha, se a sua família era metida com jogo, se a sua família era enfiada em agiotagem, se a sua família era aquela que pegava dinheiro e não pagava, Cristo vai começar uma nova história através de você. Você não será essa pessoa, sua família não será essa pessoa. Em nome de Jesus, fala comigo, eu vou parar de culpar o meu salário, e eu vou mudar a minha mente. Coloca a mão na cabeça e clame por sabedoria agora. Me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Sabedoria. Sabedoria. Vou te dar mais uma dica. Estabeleça um valor de compra que você seja proibido de comprar no mesmo dia que quer. Acima desse valor, eu não compro no dia. Aí você estabelece R$100. Até quando eu posso comprar na hora? A partir desse valor, eu tenho uma regra comigo mesmo.
acima de determinado valor, eu preciso esperar pelo menos 24 horas. Porque eu vou dormir, eu vou orar, e se amanhã fizer sentido, eu vou lá e compro. Pensa aí qual é o valor. E já faz um compromisso com Deus agora mesmo. Pensa aí. Qual é o valor que você está se autodeclarando em Deus? Se for nesse valor, eu não compro em menos de 24 horas. Você sabe quantas compras emocionais você vai evitar? Várias. Tem roupa que tem um negócio nela. Você vai no manequim, no provador da loja, ela tem um... Já percebeu isso? Você fica tão bonito no provador da loja. Aí você põe a mesma roupa no espelho da tua casa, você fala, acabou o encanto. Já percebeu? Não sei se tem alguma coisa na luz do provador. Você fala, nossa, como eu estou bonito, vou levar. Aí você chega em casa, fala, deixa eu ver. Você vai mostrar para a esposa, olha a esposa, como é que eu estou bonito. Você olha, mas meu Deus, cadê? Queria morar no provador da loja. Terceira coisa. Terceira situação. Aprenda a viver por princípios e não por impulsos. Provérbios 21:5 vai dizer: os planos do diligente, do trabalhador, conduzem à abundância. Agora leia comigo no 3. 1, 2, 3. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Por que ele acaba na miséria? Porque toda vez que você compra com pressa, você compra errado. Nossa, pastor, eu vim para a igreja para ouvir uma palavra, o senhor está dando... Ué, talvez seja isso que está acabando com a tua vida. Você já expulsou todo tipo de demônio, está na hora de expulsar você. Está dizendo, vai para o espelho e fala, sai de mim mesmo. Saia de mim mesmo, em nome de Jesus, eu te repreendo eu mesmo. Talvez é você, cara. É você. Não adianta levar a tua esposa para o terapeuta. Não adianta pagar curso de casais. Talvez o que está acabando com a tua família é a má administração financeira. Nós precisamos que falar disso, gente. Nós precisamos enfrentar. Porque quem está sem dinheiro, quebrado, vai decidir errado. Vai assinar contrato sem ler. O camarada injeta umas linhas lá para acabar com você. Só que você está tão desesperado para pegar o dinheiro na mão que você não lê. Daqui que eu assino, me dá que eu assino. E aí envolveu tua casa, tua família. Quanta gente perdeu patrimônio que trabalhou uma vida inteira porque assinou um contrato idiota, porque tinha uma cláusula lá que nunca viu, porque por impulso faz financiamento emocionado. Você quer parcelar em quantos anos? Pode parcelar em 35 anos. Você sabe quantos juros você vai pagar num financiamento de 35 anos? Muitas vezes seria melhor pagar um aluguel e esperar juntar um pouco mais, porque em 35 anos você vai conseguir começar a amortizar lá para o 25º ano. Ou seja, você está pagando um aluguel para o banco e está amarrado numa casa que você não pode vender até quitar. Troca a necessidade por desejo. O mundo diz, compra agora. A palavra de Deus diz, planejem. O mundo diz, compre agora. A palavra de Deus diz, planejem. O mundo diz, vai lá, passa o cartão. A palavra de Deus diz, faça contas. Porque Deus colocou você antes de orar, antes de cantar, antes de falar em línguas, Ele disse, governe. Deus vai te dar uma unção de governo em nome de Jesus. O governo nasceu antes da igreja. O governo nasceu antes da adoração. O governo nasceu antes da oração. Não adianta ficar rodando em língua estranha aqui dentro, devendo para todo mundo. Nós seremos crentes íntegros, crentes que compram e pagam. Nós seremos crentes com um nome bom. Pastor, mas eu estou com o nome sujo. Esse culto é para te dar um gás, porque o Espírito Santo vai te ajudar a passar por isso. E você está recebendo chaves espirituais aqui hoje. Porque eu não vou ser um endemoniado. Eu não fui feito por Cristo para viver escravo de gente. Eu sou livre. O mundo diz, compra que você merece. Compra que você merece. A Bíblia diz, seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. É por isso que um discípulo de Cristo tem que aprender a falar aquela palavrinha de 3 letras. N-A-O-T-I-O, não. Não. Mas é maravilhoso, vamos viajar. Não. Por quê? Porque eu não posso pagar. Não.
porque eu não sou movido por impulso, não sou movido por comparação, não sou movido por aparência, porque eu não vou ficar tentando parecer rico para gente que eu não sou. Eu vou entender, ninguém fica rico tentando parecer ser rico. Ninguém. A nossa geração quer parecer ser rica, e a Bíblia diz: seja prudente, seja sábio. Quem vive para impressionar pessoas normalmente depende das pessoas que quer impressionar. E a última coisa para nós orarmos: coloque Deus no centro da sua administração. Coloque. Provérbios capítulo 3, verso 9. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias de todas as suas colheitas. Deus aqui não está falando só sobre devolver dízimo não, bonitão. O que Deus está falando é: honre-me com a maneira de como você administra as coisas que passam pela sua mão. Sabe o que Deus está falando? O que é honrar Ele? Antes de comprar, ore. Antes de vender, ore. Antes de financiar, ore. Antes de assumir uma dívida, ore. Antes de pegar seu dinheiro e investir, ore. Olha aí o Banco Master. A gente está vendo a questão dos escândalos do Banco Master, e isso aqui, corrupção, e nós esquecemos de quantas pessoas colocaram dinheiro lá e hoje perderam todo o seu patrimônio. Por quê? Nós vamos pagar uma taxa de CDB que o mercado não paga. Vem investir conosco, nós vamos pagar alguma coisa que não paga. O que a pessoa foi zoiuda, colocou o dinheiro lá, e agora cadê o dinheiro? Sumiu. Se você entregar a Deus suas decisões, Deus vai blindar você de golpes financeiros. Ore. Deus vai fazer você tremer, a caneta não vai sair tinta, você vai ter uma câimbra no braço, você vai: eu vou assinar o contrato hoje. Se você colocar Deus no negócio com você, Deus não vai deixar o elevador, vai ficar preso no elevador, vai furar o pneu do carro. Deus vai proteger você das nossas burrices. Eu declaro isso: se nós colocarmos Deus na nossa frente, Satanás não vai roubar o nosso suor, Satanás não vai roubar o fruto do nosso suor. Em nome de Jesus, comece a se perguntar: isso glorifica a Deus? Isso cabe no propósito que Deus tem para mim? Isso vai me tornar uma pessoa mais livre, ou vai me tornar uma pessoa escrava? Ah, mas é lindo, é uma oportunidade, é de frente para o mar, é incrível. Mas isso aqui é uma coisa que vai me trazer um peso, ou vai me trazer liberdade? Porque é melhor então morar na 3 quadras atrás do mar e não ter vista para o mar e dormir em paz, do que morar na frente da praia e nunca conseguir olhar no parapeito e ver o mar, porque eu estou com a cabeça inchada, porque a prestação está vencendo e eu não tenho como pagar. Eu declaro que você vai ter reservas. José, quando o Egito entrou em crise, Faraó deu a chave do celeiro para José. José tinha comida para o Egito no estoque e tinha comida para todos os que estavam passando fome. Porque quem sabe administrar, quando chega a época das vacas magras, tem para ele e tem para os outros. Você não precisa torcer para não chover ou para chover, porque Deus te dará sabedoria para ter reserva. Pastor, o senhor está pregando aí? Se eu te contar a minha história, eu não estou pregando sobre a tua história, eu estou pregando sobre o que Deus pode fazer. E se você for um bom administrador, eu profetizo: Deus te dará reserva. Deus te dará reserva. Não é esse negócio de ficar: ai pastor, eu não pode acontecer nada de errado esse mês que eu já estou no 0 a 0. Você vai ter fundo de reserva, você vai ter aplicação. Eu não estou falando sobre riqueza não, gente. Eu estou falando sobre não comer da mão do homem. Quando acontecer um imprevisto, eu não vou ficar com pires na mão: quem pode me ajudar? Você vai ter seu dinheirinho guardado, dizendo lá: ó, quebrou uma coisa, eu tenho um fundo de reserva. Eu profetizo isso na sua vida. Isso aqui não é falta de fé não, isso aqui é planejamento. Planejamento. Eu termino dizendo: hoje Deus não te trouxe esse culto. Essa mensagem que estou pregando não é uma mensagem de dinheiro. Essa mensagem é sobre mentalidade, sobre administrar. Porque toda escravidão começa na mente. Toda escravidão começa aqui dentro. E Deus vai nos libertar hoje. Deus hoje não está só confrontando sua carteira, seu extrato bancário. Deus está confrontando seus hábitos, sua disciplina, seu consumo, sua impulsividade, sua ansiedade, sua falta de planejamento. Porque Deus ama você tanto que Ele não quer permitir você viver preso. Deus ama você tanto que não quer permitir você vir abatido. Deus não quer você sentado à mesa com a sua esposa, um olhando para o outro, querer se odiando porque acabou o dinheiro, acabou o gás. Pastor, mas é difícil. Não é difícil. Deus vai te dar poder de administrar. Se hoje tudo que você tem é
dívida, você vai ter que aprender a administrar essa dívida. Deus vai te dar sabedoria, mas você não vai fugir do problema, porque Cristo não morreu por você para você apenas ir para o céu. Ele morreu para você ter uma vida, e vida em abundância. E hoje você vai sair desse culto com responsabilidade. Você vai sair desse culto, vai pegar seu extrato dos últimos 3 meses e vai se dizer: olha, eu estou nessa situação porque eu fui irresponsável, mas hoje a palavra me alcançou e eu vou mudar essa história. Jesus vai me ajudar. Eu quero profetizar sobre você. Fecha os teus olhos. Eu profetizo o fim da desordem hoje. Eu profetizo o fim da impulsividade. Em nome de Jesus, desse altar eu profetizo o fim da ansiedade que domina a sua mente. Eu declaro a queda da vergonha causada pelas dívidas. Eu declaro que a partir desse momento as discussões na tua casa por causa de dinheiro acabou. Acabou. O Deus que você serve vai devolver a paz da sua família neste culto. Deus vai devolver a paz. Eu declaro casamentos sendo restaurados no diálogo aqui, esposos e esposas se falando sem agressão. Que Deus vai levantar pais que ensinem seus filhos a administrar dinheiro antes mesmo de gastá-los. Coloque-se em pé, estenda as mãos para frente. Eu quero continuar profetizando. Feche os teus olhos. A cada frase que eu falar, você vai dizer: eu recebo e tomo posse. O que você vai dizer? Feche os olhos. Declaro que toda a mentalidade de escassez seja quebrada, que toda a mentalidade de consumismo seja vencida, que toda a mentalidade de comparação seja destruída, que toda a mentalidade de improviso dê lugar à sabedoria. Que Deus coloque ordem onde existe o caos, disciplina onde existe impulsividade, paz onde existe ansiedade, esperança onde há medo, porque o dinheiro não é o seu Senhor. Jesus Cristo é o seu Senhor. Agora feche os olhos e comece a orar pela sua vida. Você sabe onde está o abismo. Comece a dizer: Deus me ajuda, Senhor. Eu vou sair desse culto com uma virada de página, porque a minha desordem financeira acabou hoje. Eu não vou perder minha vida por causa de dinheiro. Eu não vou perder minha família. Eu não vou perder minha espiritualidade. Eu não vou perder minha paz. Comece a orar agora. Comece a repreender toda a desordem. Comece a declarar na sua vida: eu vou ser um administrador. Eu vou ser um administrador. Senhor, eu vou ser um administrador, porque não é volume de dinheiro. Eu não vou ser uma pessoa envergonhada. Eu não vou envergonhar. Meu Deus, me ajuda. Vai clamando agora, pedindo ajuda ao Senhor. Você ouviu a palavra, Deus ministrou a você. Você vai sair desse culto com lição de casa. Em nome de Jesus, você que está online, eu quero orar por quebrar maldições. A minha casa é uma casa de prosperidade. Não importa se só tem verdura, não importa se não tem carne, mas haverá paz, haverá unidade. Não adianta ter carro importado, não adianta ter comida de última geração, não adianta ter camarão, não adianta ter picanha e ter um inferno dentro de casa, viver escondido. Acabou. Começa a repreender. Se você está viciado em jogo, está viciado em bet, está viciado em loteria federal, está viciado em lotomania, se você pegou dinheiro com a agiota, está preocupado, tua família está sendo ameaçada, clama por socorro agora. Diga: Deus, me liberta. Deus, me liberta, Senhor. Eu não quero viver uma vida oprimida, eu não quero viver uma vida escravizada. O Evangelho vai libertar você. Satanás está debaixo dos meus pés. Satanás está debaixo dos meus pés. Satanás está debaixo dos meus pés. Eu vou dormir bem, eu vou acordar bem, eu vou voltar a sorrir, eu vou voltar a ser livre, eu vou voltar a ter paz, eu vou voltar a andar com a cabeça erguida. Eu vou enfrentar minhas dívidas, eu vou enfrentar meu comportamento, eu vou enfrentar minha ansiedade, eu vou enfrentar sortes malignas. E se veio de família, meu pai não era assim, minha avó não era assim, a partir de agora vai mudar. Em nome de Jesus, meu filho vai ser diferente, meu neto vai ser diferente. Eu vou quebrar maldições, eu vou quebrar legados das trevas, eu vou quebrar. O meu sobrenome não será um sobrenome de vergonha. O teu sobrenome não será um sobrenome de vergonha. O teu sobrenome não será um sobrenome de vergonha. O teu sobrenome não será um sobrenome de vergonha. Não vai ser. Não vai ser. Qual é o teu sobrenome? O meu sobrenome é do Nascimento Menin. Fala o teu sobrenome para mim.
Então você vai levantar a mão. Você vai dizer como eu vou dizer aqui, ó. O meu sobrenome do nascimento Menin não vai ser sobrenome de vergonha. Levanta a tua mão, grita o teu sobrenome e diga: não vai ser sobrenome de vergonha. Fala mais alto o teu sobrenome e grita: não vai ser sobrenome de vergonha. Quando alguém ouvir nascimento menino, vai dizer: aí vai um caloteiro, aí vai alguém que compra e não paga, aí vai alguém que deve. Não, vai dizer: aí vai um homem de Deus, aí vai quem é dessa família, é gente boa, pode vender que ele paga, pode fazer contrato com ele que ele cumpre o que fala, pode entrar. Essa pessoa não está atrás de luxo, não, ela está atrás de paz. Nós não estamos atrás de luxo, nós estamos atrás de paz, e a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vai, pega a sua carteira, pega a sua carteira, pega a sua carteira. Não vou pedir oferta não, pode pegar sem medo. Pega a sua carteira. Se você tem cartão de crédito, até pega o cartão na sua mão. Não vou pegar, não vou orar, não vou pedir para você passar cartão não. Ore pelas suas finanças. Apresenta: pastor, não estou com nada aqui. Então pega o celular, onde você faz o Pix representando o sistema bancário que você tem, conta bancária, e peça ao Senhor para consagrar a sua conta bancária. E comece a dizer para eles: você não manda em mim. Faça isso agora, é uma oração profética. Fala: vocês não mandam em mim. Cartão, você não manda em mim. Consumo, você não manda em mim. Pai, eu quero abençoar. Eu quero declarar que se houver alguma sentença sobre as finanças dos teus filhos, algum impulso, alguma situação para escravizá-los, é quebrada agora em nome de Jesus. Nós não somos escravos do consumo, nós não somos escravos do consumo, nós não somos escravos, nós não vamos tratar os nossos vazios. Eu quero pedir equilíbrio emocional, eu quero pedir sabedoria, eu quero pedir estrutura. E se houver algum devorador injetado nas finanças deles, se houver algum devorador, você que está online, faça a mesma coisa. Esse devorador agora pisa, está debaixo dos nossos pés. Você não vai ser alguém sem administração, você vai ter sabedoria. Vai começar a sobrar dinheiro, vai começar a sobrar dinheiro, vai começar a pagar tudo o que deve. Você não é escravo, você não é escravo. E eu declaro agora: Deus te dará livramentos, Deus te dará livramentos, Deus vai te dar reino. E eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, olha que coisa forte, pedirão o que quiserem, e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, fala conosco nesta manhã. Temos uma expectativa tão maravilhosa de sermos renovados, inspirados. Mais uma semana começa, mais um mês está nascendo, e nós não abrimos mão da direção que vem do céu. Eu não quero ter uma mente que vaga naquilo que o diabo sugere. Eu quero ter solidez na minha vida. Eu preciso da tua palavra. Então todos os inimigos da palavra caiam por terra agora. Toda distração, todo aquilo que quer roubar a minha atenção, toda ansiedade. Você não é bem-vinda aqui, ansiedade. Eu te repreendo agora. Não teremos nossa mente em outro lugar que não seja este agora, para ouvir a voz do nosso Deus. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Diga graças a Deus. Existe uma pergunta que nós não fazemos em voz alta, mas todo mundo já fez em silêncio. Senhor, se foi o Senhor que abriu essa porta, Senhor, se foi o Senhor que me deu esse emprego, Senhor, se foi o Senhor que me entregou esse ministério, se foi o Senhor que me apresentou essa pessoa e comecei um relacionamento com ela, Senhor, se foi o Senhor que realizou esse sonho na minha vida, por que agora parece que o Senhor está mexendo no presente que o Senhor me deu? Essa é uma das experiências mais difíceis da vida cristã. Quando nós não entendemos o porquê Deus fecha uma porta que foi Ele mesmo que abriu. Quando Deus fecha uma porta que o diabo abriu, a gente entende e faz sentido. Mas quando Deus fecha a porta, me tira de um emprego que eu sei que foi Ele que me deu.
Quando Deus afasta de mim uma amizade que começou como um presente dele. É nesse momento que quando Deus toca justamente naquilo que eu chamei de bênção, que a fé cristã entra em colapso. Porque na minha cabeça não faz sentido Deus me tirar, Deus mexer em algo que eu sei que não foi o diabo, não foi pessoas, foi Deus que me pôs ali, foi Deus que me deu aquilo, foi Deus. E é exatamente isso que Jesus está falando em João 15. Está nos ensinando sobre esse conflito. E ele não está falando isso para gente desviada, ele não está falando isso para gente ímpia, ele está tendo uma conversa com seus discípulos. Pessoas que o amaram, que largaram suas vidas para segui-lo. Gente que estava ali com ele, andando, caminhando. E ele olha para os discípulos e diz: todo ramo que dá fruto, ele poda. Isso é pesado. Porque eu entendo que podar é tesoura. Então na minha cabeça é o seguinte: a tesoura de Deus é justo que venha para um ramo que não dá fruto. Não dá fruto, corta. Mas Jesus está falando que todo ramo que dá fruto, ele poda. Jesus está dizendo que aquele que produz também recebe a tesoura. Uau! Então isso para mim é um choque, porque até então talvez todo mundo acreditasse que a dor sempre é fruto de um pecado, que a dor sempre é fruto de um erro. Mas Jesus está dizendo que nem toda perda, nem toda tesourada é sobre um Deus que está punindo. Jesus está mostrando uma perspectiva diferente de tudo. Ele está dizendo: olha, essa perda aí pode não ser o castigo. Essa situação aí pode não ser uma rejeição. Pode ser uma preparação. Pode ser um cuidado de Deus. Porque existe uma diferença enorme entre um juiz que condena você e um agricultor que está podando. Um juiz, ele quer aplicar rigorosamente a lei, porque ele quer punir, ele quer dar o veredito. Mas um agricultor, ele poda para multiplicar. Agora tem algo interessante nesse texto, porque ele começa falando assim: Jesus dizendo, eu sou a videira. Só que ele termina na videira? Tem um adjetivo depois da videira, qual é? Eu sou a videira verdadeira. Fala comigo, videira verdadeira. Ele acrescenta verdadeira. A palavra não está ali apenas como um acaso. Jesus está falando com os judeus. Na história, o judeu ele sempre acreditou, e os discípulos vieram do judaísmo. Os judeus acreditavam durante todo o Antigo Testamento que Israel foi muitas vezes chamada de videira de Deus. A nação de Israel. Deus plantou Israel. Deus protegeu Israel. Deus adubou Israel. Deus cuidou de Israel. E a expectativa era que Israel produzisse justiça. Que a nação de Israel fosse um farol para a humanidade. Que a nação de Israel produzisse santidade, fidelidade. Mas repetidamente Israel produziu frutos podres. Repetidamente a idolatria, a apostasia. Só você ler a Bíblia. Quantos e quantos reis apostataram da fé, abrindo as portas de Israel para outros deuses? Baal, Azerá. Quanta profanação houve em Israel, e é por isso que foi construída e destruída várias vezes. Então Jesus chega para os seus discípulos e está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Eu sou, Jesus, eu sou. Em outras palavras, ele está dizendo: aquilo que Israel não conseguiu ser, eu sou. Aquilo que Israel não conseguiu produzir, eu produzirei.
O foco de João 15 não é produzir fruto. O foco de João 15 é nos perguntar onde, em quem nós estamos ligados. É para isso que João 15 foi escrito. Porque depois ele fala do fruto, depois ele fala do ramo, mas ele começa dizendo: eu sou a videira, e tudo parte de Jesus, tudo parte dele. Fruto nós queremos: carro, casa, dinheiro, família, namoro, prosperidade, mas tudo não parte do fruto, mas parte da ligação com a videira. E eu tenho uma palavra para anunciar aqui. Você que está disposto: pastor, eu estou vindo para a igreja porque eu quero expandir. Eu estou vindo para a igreja porque, olha, desde o dia que eu vim aqui, os caminhos estão abrindo. Desde o dia que eu vim aqui, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Desde o dia que eu coloquei meus pés aqui, a minha casa está uma bênção. E isso é sobre fruto. Isso é sobre crescer, expandir, conquistar. Mas Jesus não começou falando de expansão e produção. Ele começou falando de permanência. Eu sou a videira verdadeira. E tudo que vai acontecer a partir de aqui na sua vida depende se você estiver conectado a mim. Em outras palavras, ele diz: se algo tem que acontecer na sua vida, olhe para mim. E eu pergunto para você que está sentado aqui ouvindo essa pregação: o que move você a estar na presença de Deus? O que move você a sair de sua casa aos domingos e às quintas-feiras? Eu pergunto para você que está online: o que faz você se conectar a cada culto online? Porque antes de transformar frutos, Jesus quer sustentar corações. Sustentar corações. Agora, o que eu acho maravilhoso nesse texto, já vamos falar de mexer na bênção, é que no versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai, em João 15, e meu pai é o agricultor. Fala comigo: agricultor. Ele poderia ter dito: o meu pai é um rei, e Deus é rei. Ele poderia ter dito: o meu pai é um juiz, e Deus é juiz. Ele poderia ter dito: o meu pai é o Senhor, e realmente Deus é o Senhor. Mas Jesus escolhe a palavra agricultor nesse contexto. O meu pai é um agricultor. Ele escolhe o nome que revela a forma como Deus trabalha na nossa vida. Agricultor. Agricultor. Porque um agricultor, ele consegue enxergar o que ninguém mais enxerga. Um agricultor, ele passa diante de um vinhedo, e se eu olho para um vinhedo, eu digo a situação do vinhedo. Se tem fruto, eu digo tem fruto. Se não tem fruto, eu digo não tem fruto. Se o galho está cortado, eu digo o galho está cortado. Mas o agricultor, ele olha para o vinhedo e ele já está projetando a próxima estação. Eu me resumo ao que eu vejo. O agricultor, ele entende o todo. Quando você vê uma árvore sendo cortada, e você não é agricultor, você vê apenas o corte. Mas quando você vê uma árvore sendo cortada pela lente de um agricultor, você sabe que não é sobre corte, é sobre produzir mais, é sobre gerar mais. É como se Jesus falasse: o meu pai é um agricultor. Porque enquanto vocês estão avaliando suas vidas pelo que está acontecendo agora, chorando pelo que está acontecendo agora, Deus está olhando para aquilo que ainda nós vamos nos tornar. Hoje é um corte, e eu estou chorando porque eu estou perdendo. Mas o agricultor está pleno no trono, porque ele já viu que esse corte não é para a morte, esse corte é para produzir mais. Isaías capítulo 55, verso 8, há uma revelação profunda sobre isso. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Muita coisa que você está caindo na cama, chorando, é uma pura bobagem, porque você apenas está olhando pelos seus olhos, e não pelos olhos do agricultor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos são os meus, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Quem declara isso? O diabo? Não, quem declara? O Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, eu sei que a tesoura mexe conosco, porque todos nós queremos um alívio, sabe? Todos nós queremos um alívio, mas a tesoura é para amadurecer. Um pai que ama o filho não pensa em fazer o filho sorrir todo dia. Um pai que ama o filho pensa em que homem esse meu filho vai se tornar, em que mulher essa minha filha, que hoje é uma criança, vai se tornar.
E para gerar um homem e uma mulher, eu não vou fazer meu filho sorrir todos os dias. Ele vai enfrentar coisas que ele não quer enfrentar, mas porque eu amo e porque eu estou preparando ele para um futuro, eu não quero um sorriso no rosto dele todos os dias, mas eu quero que ele esteja num processo que vai torná-lo quem ele precisa ser amanhã. É assim que Deus trabalha conosco. Ele não toma decisões apenas pensando no dia de hoje. Pastor, eu quero que hoje Deus me abençoe, porque eu quero ter esse domingo de paz. Eu quero ter uma semana de paz. Enquanto você quer um alívio nesse momento atual, o objetivo de Deus é gerar uma colheita futura. É gerar algo que vai transpassar e transbordar adiante daquilo que você imagina. Enquanto José entendeu o poço, só pelo poço nada aconteceu, mas o poço era a preparação do palácio. Davi só entendeu o deserto porque chegou no trono. Jesus só superou a morte porque foi entregue à cruz. Sim, a tesoura de Deus mexe em áreas que nós recebemos como bênçãos, não para nos punir, mas para nos preparar para algo diferente. Cada corte da tesoura de Deus tem uma intenção. Cada redução tem um propósito. Cada vez que eu queria ouvir uma resposta clara de Deus e não ouço, nesse silêncio há um propósito. É por isso que Paulo escreve em Romanos 8, 28, que todas as coisas, não são algumas coisas, não são coisas doces, não são coisas saborosas, todas as coisas, inclui um cemitério, e inclui uma maternidade, e inclui uma cura, e inclui um diagnóstico de câncer, e inclui um ganho, e inclui uma perda, e inclui uma promoção, e inclui uma demissão, e inclui um casamento, e inclui uma separação. Como assim separação de casamento? Deus separa? Deus não separa ninguém de ninguém. Mas existem coisas que, se estiver acima da vontade de Deus, coisas vão ruir. Porque um casamento nunca é sobre ocupar o lugar de Deus. Nunca. Nunca. Todas as coisas, põe o texto. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu. Perceba que Paulo, ele não está falando de coisas boas, mas todas as coisas. E Deus é tão soberano, que Ele consegue usar aquilo que nos feriu, para produzir algo que nunca viria por uma experiência natural. Você poderia viver anos e anos fazendo a mesma coisa. Tem coisas que só vão ser geradas com a tesoura de Deus. Não tem outro jeito. Tem jeito de orar que só vai ser mudado com a tesoura de Deus. Então a primeira reação que a gente tem diante de uma situação ruim, de um inverno da vida, de uma situação angustiante, é: Deus, me tira daqui. Mas talvez a oração correta seja: Senhor, não desperdiça essa estação na minha vida. Deus, não desperdiça essa estação de abundância, não desperdiça. E essa estação de escassez, Deus, não desperdiça. Não desperdiça, não é me tira daqui, é me ensina aqui. O que o Senhor está fazendo? Porque hoje você está aprendendo que nem toda perda é fruto de pecado, nem toda perda é fruto de maldição. Tem perdas que é a tesoura do agricultor ajustando você para uma fase de outra produtividade. Deus, grita comigo, Deus não desperdiça nenhum inverno. E eu vou te falar uma coisa sem medo de errar: o maior nível de intimidade que você vai ter com Deus virá exatamente onde nasce a sua dor. Intimidades não nascem de ganhos, intimidades nascem de perdas. É quando Deus faz uma limpa, é quando Deus arranca coisas. Há orações que a gente só aprende a fazer quando não tem mais nenhuma alternativa. Você já falou com todo mundo, já buscou em todo mundo. Aí quando você chega diante de Deus, sabendo que é a última instância, quando já deveria ter sido a primeira, mas é a última instância, naquele momento você aprende a orar de verdade. Uma coisa é cantar no Spotify, colocando lá aquela musiquinha. Outra coisa é cantar caminhando entre os chicotes da vida e as batalhas do fogo. Outra coisa é você saber que hoje eu vou para a igreja porque eu estou confortável. Outra coisa é receber uma revelação divina no meio de um espinheiro, no meio de um calabouço. É você estar sem rumo e Deus falar com você naquele lugar sem rumo, e você dizer: eu estava sem rumo, Deus falou comigo. Porque o agricultor trabalha em partes da árvore que ninguém consegue ver, mas ele vê. O agricultor sabe o que está fazendo. E é por isso que você não tem que ficar o tempo todo perguntando para os outros: o que você acha? Você acha que eu estou no caminho certo? Você acha que eu devo fazer o que estou fazendo? Tem pessoas que são baita de orelha seca, não sabem nada sobre você. Porque quem conhece sua raiz é aquele que te fez. Quem conhece sua essência é aquele que te fez.
Enquanto você está querendo o fruto visível para se aparecer, Deus está tratando assuntos sérios com você, assuntos que vão te dar uma vida constante. Enquanto você quer uma futilidade de uma maçãzinha, de um abacaxizinho, Deus está dizendo: depois vem o abacaxi, depois vem a maçã, depois vem a uva. Eu tenho que tratar coisas sérias em você, para você não morrer na próxima estação, para o diabo não te atropelar na próxima estação. Eu estou tratando suas raízes, eu estou tratando o seu ramo. Então você tem que parar de brigar com o agricultor e dizer: Deus, não me tira daqui não. Deus, me ensina o que o Senhor está fazendo aqui nessa estação. Me ensina. Me ensina. Deus está fortalecendo raízes invisíveis da vida de muitas pessoas que estão aqui. Deus está te dando uma envergadura que você não tinha. Nunca interprete a tesoura de Deus apenas olhando para a tesoura. Vou te ensinar algo muito importante. Se você pega a tesoura de Deus e analisa só a tesoura, você vai dizer assim: que inferno de vida. Mas quando a tesoura vier, preste atenção. Que mãos estão segurando a tesoura? Porque talvez a tesoura é usada pelo inimigo também. E se você achar que toda tesoura é ruim, porque tesoura é tesoura, corte é corte, perda é perda, ambas produzem dor. Então eu não posso ver o que está acontecendo comigo olhando para a tesoura, mas quem está segurando a tesoura? O problema da sua vida nunca foi a tesoura, nunca foi as perdas, nunca foi a queda do patrimônio, a demissão na empresa. Não. O problema é esquecer quem está segurando essa tesoura. Quem? É por isso que João, quando escreve o Evangelho capítulo 15, ele não fala apenas da poda, mas ele fala quem está podando. Ele começa dizendo: o meu pai é o agricultor. Essa tesoura não está na mão de demônio. Essa tesoura não está voando na mão de trambiqueiro. Essa tesoura está na mão do agricultor. E quem é o agricultor? É o meu pai. Eu quero dizer que isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso faz a lágrima parar na hora. Isso desacelera o coração na hora. Porque quando o coração sabe que é o agricultor que está com a mão na tesoura, eu paro de interpretar a tesoura como rejeição, como punição, como abandono. Eu paro de interpretar a tesoura como uma vida largada, uma vida desgraçada, e começo a enxergar a tesoura como cuidado de Deus. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de mim. A poda é uma bênção, e alguns estão reclamando de uma bênção. A poda não é o sinal de que você parou de dar fruto. O texto diz: e aquele que dá fruto, ele poda. A poda é o sinal de que Deus se recusa a deixar você parar de crescer. Deus se recusa a fazer você parar de crescer. Todo ramo que dá fruto, todo ramo que está indo bem, todo ramo que está prosperando, Ele poda. Por quê? Porque todo ramo saudável, produtivo, que está cumprindo o seu propósito, todo ramo que está indo adiante, que está crescendo, Deus sempre tem mais reservado para aqueles que estão nele. Deus sempre tem mais. Então você tem que parar hoje e dizer: Deus, onde foi que eu errei? Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estava no teu caminho, eu comecei bem, eu estou sendo punido pelo Senhor, o Senhor me abandonou. Existe uma diferença enorme entre disciplina e desenvolvimento. Nem tudo é sobre Deus me punir. O diabo me punir algumas vezes é treinamento, é envergadura, é musculatura, porque o agricultor sabe de um perigo que nós ainda não percebemos. Presta atenção nisso. Talvez seja o mais importante que eu vou dizer nesta palavra. Por que que o agricultor poda aquele que está indo bem? Por que que ele desce a tesoura naquele que está gerando fruto? Por quê? Que injustiça! Porque o agricultor sabe o perigo que um ramo ainda não percebeu. Qual é, pastor? Galhos que estão crescendo bem, ramos que estão frutificando bem, e agora esse fruto, a gente começa a olhar para aquilo que estamos gerando e dizer: olha que bonito, olha que maravilha. E o agricultor diz: você está produzindo,
mas está produzindo de um jeito errado, está perdendo força, está gastando muita energia. E aí vem algo muito perigoso. A gente começa a ficar tão feliz com o fruto que produz, tão feliz, que a gente passa a confiar mais no fruto do que em Deus. Ele não está ensinando apenas sobre o sofrimento da poda. Jesus está ensinando o perigo da produção, o perigo de ganhar dinheiro, o perigo de casar bem, o perigo de ter um ministério frutífero, o perigo de vencer na vida. Existe um perigo. Pensa comigo assim: quem nunca prosperou, quem nunca ganhou dinheiro, não corre o risco de confiar na prosperidade. Concorda comigo, não? Quem nunca liderou nada, não corre o risco de ficar confiando na sua cadeira, no seu cargo. Só corre o risco quem lidera. Quem nunca recebeu um reconhecimento, um troféu, não corre o risco de viver refém de aplauso. Mas quem experimenta o favor de Deus, quem começa a receber milagre, quem começa a viver os frutos, essa pessoa talvez para de vigiar um pouco o coração, sabe? Porque existe um perigo silencioso: a bênção ocupar o lugar do abençoador. Eu estou tão feliz com o que está acontecendo, e isso acontece de uma forma imperceptível. A gente não acorda dizendo: nossa, eu estou amando mais as bênçãos de Deus do que Deus. A bênção não pode ocupar o lugar do abençoador. Isso vem de nada, vem de forma silenciosa. Ninguém acorda dizendo: ah, eu vou substituir as bênçãos de Deus por Deus. Ninguém acorda falando isso. É um processo sutil, dia após dia. A gente vai ficando feliz, a gente vai ficando animado, a gente continua cantando, falando de Deus, a gente continua, mas no fundo, a nossa confiança mudou de endereço. No fundo, fazemos igual Israel, que confiou tanto nos milagres de Deus, que parou de confiar no Deus de milagres. O coração começa a adoecer, porque nem toda a bênção foi criada para te sustentar. Eu não fui criado para ser sustentado pelo meu emprego. Eu não fui criado para ser sustentado pela minha venda de contrato. Eu não fui criado para ser sustentado porque pessoas me elogiam, porque pessoas me apoiam. Não, eu fui criado para ser sustentado somente por Deus. Somente por Deus. E eu quero declarar uma palavra aqui que tem que estar cravada no seu coração. Você não pode esquecer. Toda bênção que ocupa o lugar de Deus deixa de ser uma bênção para se tornar um ídolo. Um ídolo. Mas pastor, é errado amar aquilo que Deus me deu? É errado amar a empresa que Deus me deu? É errado amar o filho que Deus me deu? É errado amar o marido? É errado amar o ministério? O problema não é amar o que Deus te deu. O problema é depender do que Deus te deu. É depender do que Deus te deu. Agora você depende. Sim, essa empresa é uma bênção, mas Deus não te fez para depender dela. Sim, seu marido é uma bênção, mas ele não é alguém que vai sustentar você. E há uma diferença entre gratidão e idolatria. Eu sou grato por tudo que Deus me deu. Sou grato pela minha família, sou grato pela minha casa, sou grato pelo meu carro, sou grato pelo meu ministério, sou grato pela minha saúde, mas eu não dependo disso. Sou grato, mas eu não adoro isso. Eu não dependo disso. Eu dependo de Deus. Então eu quero dizer rasgado aqui: você pode amar sua família, mas sua família não pode ocupar o lugar de Cristo. Você pode amar sua carreira. Ah, eu amo ser médico. Ah, eu amo ser arquiteto. Ah, eu amo. Você deve ser grato, mas você não pode colocar sua segurança numa bênção. Eu amo ser pastor, eu amo ser voluntário. Você não pode definir sua identidade pelo que você está fazendo na igreja, porque existe uma pergunta que a gente tem que responder: se isso desaparecer, Deus ainda é suficiente para você? Se sua família desaparecer, Deus é suficiente para você? Se sua empresa falir, Deus é suficiente para você?
Se todo mundo que um dia abriu portas para você não abrir mais, Deus é suficiente para você. Se esse corpinho aí, saudável, marombado, cair tudo, desmaiar, um monte de tumor, caroço, Deus ainda é suficiente para você? Essa é uma pergunta que mexe conosco. E eu quero que você reflita aí um momento só. Você que está online também, pensa comigo aqui, quem está comigo? Se Deus retirasse da sua vida o que você considera a sua maior conquista, qual é a sua maior conquista hoje? Seu ministério? Sua empresa? Seu casamento? Sua posição? Seu dinheiro? Sua saúde? Sua influência? Se Deus retirasse hoje a sua maior conquista, sua resposta seria: Deus, continuarei te adorando. Ou sua resposta seria: minha vida acabou. É por isso que quando ele vê um ramo que produz, ele poda. Não porque odeia o ramo, mas para que o ramo lembre de onde vem seu sustento e para que dê mais fruto. O diabo não se importa que você ame as bênçãos de Deus, desde que você ame as bênçãos mais do que Deus. Eu não amo o meu ministério mais do que Deus. Várias vezes dobro o meu joelho e digo para Deus: se um dia o Senhor trouxer uma retração para o meu ministério, se um dia eu voltar a pastorear 10, 8, 12, eu não tenho problema, porque essa fase é um fruto. E muitas vezes, para a gente ser maior, Deus não dá um crescimento, Deus pode dar uma tesoura, e está tudo bem, porque eu não amo esse prédio mais do que amo a Deus. Eu não amo quantas pessoas estão online mais do que a Deus. Eu não amo. Isso é um trabalho diário. Todos os dias você tem que conversar consigo mesmo. Aquilo que anima você. Se eu perder isso aqui, eu continuo crendo em Deus? Eu continuo dependendo de Deus? Lembra de Abraão? Quem está comigo aí? Abraão queria um filho. Deus não prometeu um filho para Abraão? Um filho. Lá em Gênesis 22. Sabe quantos anos Abraão esperou esse filho? 22 anos. Quantos anos? É tempo para chuchu. 22 anos esperando. Eu não estou falando de um desejo momentâneo, eu estou falando de um desejo de vida. Uma vida inteira esperando uma promessa se cumprir. Aí quando Isaac nasce, 22 anos de espera. Imagine aquela cena. Abraão olhando para aquele menino correndo em casa. Promessa. 22 anos esperando. 22 anos esperando. Chegou. Não era apenas um filho. Não era apenas uma criança fazendo barulho em casa. Ele via a fidelidade de Deus ali. Ele via Deus, o Deus que abriu a madre de uma velha com útero seco. Deus fez algo. Isaac era a prova viva de que Deus cumpre o que promete. Aquela criança correndo. Mas um dia, em Gênesis 22, versículo 2, a tesoura chegou. Deus deu um fruto depois de 22 anos. E agora ele olha para Abraão e diz: toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. E faça o quê? Sacrifica. Sacrifica ali como holocausto em um dos montes que eu te indiquei. Gente, que pedido estranho. Deus abençoa um homem depois de 22 anos. E o mesmo Deus que prometeu agora pede. E não pede o filho para morar num templo, não pede o filho para ser missionário, ele pede o filho para matar. Vai lá e mata teu filho. Eu quero ele para mim, mata ele. Deus nunca quis Isaac. Deus só queria proteger o coração de Abraão, para que ele não amasse mais a bênção de ter um filho, mais do que aquele que lhe deu o filho. Isso não era sobre Isaac. Isso era sobre o coração de um pai, que tinha que ser regulado, para não perder a essência das coisas, para que Isaac não sentasse no trono de Deus. Deus não estava lutando contra um filho, Deus estava lutando contra um coração de um pai. Um coração de um pai que poderia, diante de tanta espera, diante de tanta felicidade, diante de tanta euforia, viver o maior perigo da vida espiritual: começar a adorar o que Deus me deu, ao invés de adorar o Deus que me deu as coisas que tenho. Quando Deus toca em alguma área da nossa vida,
Nem sempre Ele está tirando coisas. Às vezes Ele está impedindo que algumas coisas se tornem o nosso próprio Deus. E eu vou te dizer uma coisa: confie naquele que está segurando a tesoura. Pastor, eu não estou entendendo, é tesourada para um lado. Olha, se estiver na mão do diabo, você clama por misericórdia. Mas se essa tesoura estiver na mão de Deus, você vai saber quando a tesoura está na mão de Deus. Porque mesmo perdendo tem unção, mesmo perdendo tem fôlego de vida, mesmo perdendo coisas, você não perde aquele que te levanta todas as manhãs. Todos acreditam que Deus é suficiente, até o dia que Deus toque em algo que você ama. Todo mundo canta bonito até o dia que Deus desce a tesoura. Mas eu quero declarar algo poderoso. Tiago vai dizer no seu capítulo 1, versículo 2 e 3, ele não vai dizer para você chorar não, ele não vai dizer para você entrar em depressão não, ele fala assim, ó: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, diversas tesouradas. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança. Você não está vivendo uma vida qualquer, você está vivendo uma vida na mão de Deus. E a prova da fé é entender que prova, luta, não cria fé. Luta mostra a qualidade da fé. Assim como o fogo não cria ouro, o fogo só refina e purifica o ouro. A prova não gera fé, mas a prova limpa a fé. Tem um monte de cacareco na sua fé, tem um monte de palavra humana na sua fé, tem um monte de maldição na sua fé, tem um monte de fofocaiada na sua fé. Então Deus desce a tesoura para limpar a sua fé e deixar ela trincando, crendo no impossível, crendo no sobrenatural. Aí o que acontece na hora que Abraão deita Isaac, amarra Isaac lá no topo do monte? Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia que Abraão ia até as últimas consequências para obedecer a Deus. O que Deus fala? Versículo 12 de Gênesis 22. Não estenda a mão contra o rapaz, disse o anjo. Não faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou dar o seu filho, o seu único filho. É claro que Deus sabia, mas quem precisava saber não era Deus, era Abraão. Abraão tinha que saber que ele recebeu algo extraordinário, um filho na velhice, mas que Deus continuava sendo maior do que algo extraordinário. Deus continuava sendo maior que o seu filho Isaac. Deus era verdadeiro, aquele milagre não era apenas de um dia. Existe uma diferença entre Deus ser importante para você e Deus ser absoluto. Muitas coisas da minha vida são importantes, só que o que é importante, o que é prioridade muda com o tempo. Muda. Deus nunca aceitou ser apenas uma prioridade. Deus sempre quer ser o Senhor da sua vida. O Senhor. Prioridades mudam, mas o senhorio não muda. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus não está pedindo as bênçãos que te deu. Deus não está pedindo as coisas que Ele te deu. Deus só está lembrando você que enquanto Ele não for maior na sua vida, as bênçãos se tornaram um ídolo. O agricultor não pediu nada de nós que Ele não tenha entregado primeiro. E eu quero encerrar esta palavra dizendo que Deus não tem prazer em tirar nada de nós. Não, Deus não quer tirar, Deus não gosta de tirar. A cruz responde a essa mentira, porque antes de descer a tesoura na minha vida, Ele permitiu que o seu próprio filho passasse pela tesoura. O próprio filho passou. O agricultor não é mau. O diabo quer dizer que o agricultor é mau, mas o agricultor não é mau, porque o agricultor, em Isaías 53:5, passou a tesoura no seu próprio filho para me abençoar. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus no Getsêmani suou gotas de sangue, sofreu rejeição, traição, humilhação. Por quê? Porque haviam galhos secos nele, galhos que produziam frutos ruins nele. E quem eram esses galhos? Eu e você. E o que o Pai faz? O Pai fere toda a videira, para que esse galho que era seco, eu e você, brotasse de uma nova forma, para que agora os frutos podres que produzíamos, agora são frutos de vida, frutos de salvação. João 15 não é nada além do que a cruz. João 15 é uma videira verdadeira, que mostra que o amor começou antes mesmo de eu nascer. É por isso que Paulo fala em Romanos 8:32, que aquele que não poupou o seu próprio filho,
mas os entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Levanta a mão para cá. O mesmo Deus que entregou o Filho jamais cortará alguma coisa da sua vida por crueldade. Deus não é cruel, Deus não é mau. Você tem que entender que não é a tesoura, é quem está segurando a tesoura. Se Ele corta é porque te ama, se Ele confronta é porque quer te salvar, se Ele poda é porque decidiu que você pode mais, você pode mais, você pode mais. Grita: eu posso mais. Não olhe para a tesoura. Quem olha só para a tesoura está interpretando Deus errado. Olhe para a cruz, olhe para o agricultor, porque o maior milagre não é o que está sendo tirado de mim, o maior milagre é quem está fazendo em mim. Jesus está fazendo. Jesus está fazendo. Jesus. E eu encerro dizendo: você sempre vai frutificar, mas tem um segredo, e essa é a última coisa que eu vou dizer. Todo João 15 está baseado nisso. Versículo 4. Não é sobre quanto fruto eu vou produzir, e nem sobre o que vai ser tirado de mim, mas é sobre onde eu vou permanecer. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Isso aqui é imperativo. Permaneçam. Fica aí. O fruto é consequência. A tesoura vai ajustar, mas a permanência é prioridade. Nós amamos resultados, amamos ganhar dinheiro, amamos postar na internet, amamos carro, amamos casa, amamos viagem, amamos relacionamento. Mas Jesus não é apaixonado por fruto, Ele é apaixonado por você. Permaneça em mim, fique em mim. Então não é perguntar o que eu produzi esse ano, quanto eu ganhei esse ano. É responder: eu estou nele ainda, eu estou nele ainda, eu estou nele. Porque o maior fracasso espiritual não é deixar de produzir, o maior fracasso espiritual é permanecer longe dele, é estar longe da presença dele. Eu prefiro não ter fruto nenhum e estar grudado na videira e deixar o agricultor fazer o que quiser fazer, do que ganhar dinheiro, ganhar carro, ganhar casa, namorar, casar, viajar, ganhar dinheiro e estar longe daquele que cuida de mim. Eu prefiro não ter fruto e estar nele. Não quero pregar sem permanecer, não quero cantar sem permanecer, não quero criar meus filhos sem permanecer. Em Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Eu não quero ouvir isso um dia na minha vida, porque Ele está falando o seguinte: eu fiz um monte de coisa para ti, Jesus, mas olha o que Jesus disse: então lhes direi claramente: nunca, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Sabe para quem Ele está falando isso? Para gente que pregou, para gente que libertou gente, para gente que evangelizou, para gente que foi para a igreja. Sai de perto, porque eu não te conheço. É por isso que João 15 está falando: haja o que houver, permaneça em mim. Não sai de perto de mim. O fruto vai glorificar o Pai. Quero que vocês coloquem em pé, por favor. A poda nunca vai diminuir Jesus. A poda vai diminuir aquilo que compete com Jesus. Então eu te pergunto hoje: se Deus mexer nas bênçãos que te deu, quem você é? Sua vida acabou ou você é um adorador? Feche os seus olhos. Pense em Deus. Eu quero terminar com uma pergunta: por que Deus mexe justamente naquilo que me deu? Por quê? Porque Deus ama você mais do que aquilo que Ele te deu. Deus nunca vai permitir que uma bênção ocupe o lugar que pertence a Ele. Nunca. E a pergunta é: você ainda está ligado à videira? Ou você está idolatrando as bênçãos? Porque se um dia você falar: ai, se eu perder isso eu morro, então você está idolatrando bênçãos. Só tem um que você morre se for embora: Jesus. Só tem um que você morre se te deixar: Jesus. Faça essa oração comigo, com a mão no coração. Feche os olhos e repita: Senhor,
Se existir alguma bênção ocupando o teu lugar na minha vida, me confronta. Se existir algum ídolo escondido no meu coração, me revela. Se eu comecei a confiar mais no fruto do que na fonte, me perdoa, Senhor. Eu não quero apenas produzir, eu quero permanecer, porque hoje eu descobri que o maior milagre da minha vida não é ter as coisas das tuas mãos, mas é ter um Cristo na minha alma, no meu coração. O Senhor é soberano em mim, o Senhor é o meu sustento. Começa a falar para Deus que Ele é tudo para você. Vai dizendo. Esse medo aí que está te torturando vai cair por terra hoje. Pode mexer, eu sei quem está segurando a tesoura. Eu sei quem está segurando a tesoura. Pai, eu oro por eles agora. Comece a orar pela sua vida. Eu oro por eles agora, eu oro por eles agora. Eu sei quem está segurando a tesoura. Eu sei quem está segurando a tesoura. Eu não vou amar mais as bênçãos do que o Senhor. Eu não vou amar mais as bênçãos do que o Senhor. É o Senhor que é o meu motivo, é o Senhor que é a minha alegria, é o Senhor que é a minha fonte. Eu estou me curando agora. Seja curado. Comece a ser curado agora da ansiedade. Comece a ser curado agora do medo. O medo de perder, o medo de perder, o medo de perder. Se você tem Jesus, você se levanta. Se você tem Jesus, você se ergue. Se você tem Jesus, você não perde. Mas se você amar as bênçãos, não permaneça em mim. Permaneça quando entende, permaneça quando não entende, permaneça quando o sol está forte, permaneça quando as trevas vêm, permaneça quando tudo faz sentido, permaneça quando não faz sentido. O Espírito Santo quer alinhar você, vai dando glória. Você já ouviu a palavra, responda a palavra. Vai dizendo: agricultor, faz o que tem que fazer, agricultor. Eu estou na tua mão, agricultor. O meu Deus não é cruel, o meu Deus não é cruel. Mas do mesmo jeito que Jesus recebeu a tesoura, e quando Ele ressuscitou, o nome de Jesus recebeu toda a glória, o nome de Jesus recebeu toda a exaltação. Aquele que vence a tesoura de Deus vai frutificar mais ainda, mais ainda, mais ainda. Mais unção, mais poder, mais glória, mais autoridade, mais